Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor João Flávio Martinez, em mais um vídeo aqui para o nosso canal CACP Vídeos, YouTube e também Twitter. E nesta oportunidade nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é um comentário feito por um teólogo, por um seguidor do islamismo em um dos meus vídeos. E eu quero aproveitar o ensejo para mostrar a vocês como trabalha os teólogos islâmicos dentro de países ocidentais. Ou seja, sempre jogando uma bruma, uma nuvem de dúvidas a respeito do que a gente sabe que acontece. Vou mostrar isso para vocês. Também quero mostrar uma coisa que não tem nada a ver com o islamismo, tem a ver com a nossa segurança. Álcool. Álcool gel. Isso mesmo. Você que está aí em casa me assistindo, não esqueça de ter o seu alquinho aí na sua mesa, na sala, chegou visita, passa álcool na mão do pessoal. Estamos vivendo aí um período de coronavírus, então é importante a limpeza, a higiene das mãos, também dos narizes, tá bom? Para não se contaminarmos com o Covid-19, acho que é assim que se chama ou se classifica esse vírus. Muito bem, aqui no nosso canal, no CACP Vídeos, um teólogo ou teóloga chamada Amira, ele foi lá no meu vídeo que eu falei sobre o casamento de muçulmanos com meninas, que é um evento documentado. Isso aí não é uma suposição da minha parte. É só você dar um Google aí. Isso é uma coisa que acontece em vários países islamizados, no mundo inteiro. O casamento entre homens adultos e meninas. Meninas de 9, 10, 12, 11, 12 anos mesmo. Tá bom? E aí ele foi lá no meu vídeo e o Amira, ou a Amira, comentou o seguinte: eu não entendo o que leva um pastor a falar sobre leis islâmicas. Então, Amira, eu vou te explicar o que leva um pastor a falar sobre esse assunto. Eu não sou um pastor, apenas pastor, eu sou um apologista. Eu pratico o que nós chamamos de defesa da fé. Eu quero que o povo brasileiro nunca se envolva com a Sharia, que é uma lei retrógrada, é uma lei que não é só teológica, mas é política também. Eu não quero envolvimento com a sua fé teológica, política no meu país. Então é por isso, Amira, que eu falo. E mais, eu falo porque, primeiro, a Bíblia me dá o direito de falar e me motiva a falar e a combater pela fé que uma vez foi dada aos santos, e o artigo 5º da Constituição do meu país diz que eu sou livre para falar o que eu quiser e o que eu pensar e defender as minhas ideias. Então, por isso eu falo. Segunda questão, você diz assim: no Brasil, eu nunca vi nenhum tipo de cristofobia ou perseguição, como o senhor diz. Se existisse, eu gostaria de saber e ver. Bem, Amira, por isso não, eu vou te mostrar. Por acaso eu estava mexendo aqui nas revistas antigas, eu vou te mostrar uma coisa interessante. Espera aí um pouquinho. Isso aqui são revistas que falam do islamismo, porque eu estou separando o material que vai ser apresentado para a autoridade policial no inquérito que eu vou ter com o delegado da Polícia Federal no dia 25. Então nós estamos separando aí alguns materiais. E aí eu achei essa revista Veja, de 13 de abril de 2011. Olha aí, revista Veja, 13 de abril de 2011. Tá vendo esse rapaz aqui na capa, Amira? Ele é alguém que se diz seguidor da sua religião. Ele era testemunha de Jeová e quando, na última vez, quando perguntaram para ele na escola qual era a religião dele, ele disse muçulmano. Eu vou ler aqui para vocês. Claro que o movimento islâmico negou que ele fosse filiado ao islamismo. Então, a revista Veja está tratando aqui: o monstro mora ao lado. Esse rapaz, ele vai entrar numa escola lá em Realengo, no Rio de Janeiro, e ele mata algumas meninas. Deixa eu ver quantas meninas ele matou. Isso, tá aqui. A faceta monstruosa de Wellington Menezes de Oliveira, 23 anos.
Revelou-se nessa quinta, às 8h11, quando ele entrou numa sala de aula, sorriu e avisou os estudantes: vim dar uma palestra. Em seguida, abriu a sacola que havia depositado sobre a mesa da professora, sacou um revólver calibre 38 e atirou contra a cabeça de uma aluna e depois de outra. As primeiras 2 crianças, no total de 12 que ele matou. Outras estranhas facetas desse rapaz adotado com dias de vida por parentes da mãe esquizofrênica já tinha vindo à tona antes. Ele estudava na escola de Realengo. Ele diz aqui: Veja obteve cópia de 2 fichas de renovação da matrícula no Colégio Estadual Maria Teresa de Calcutá, onde ele cursou o ensino médio. Na ficha de 2004, no espaço reservado à religião do aluno, ele escreveu Testemunha de Jeová. Na ficha de 2006, mudou a resposta para muçulmano. E aí, aqui na revista, mostra que ele acessou muitos sites de associações islâmicas radicais, e isso tudo deturpou a cabeça dele. Ele pegou uma arma e, em nome da fé islâmica, ainda que os muçulmanos neguem, ele entrou dentro da escola de Realengo e matou 12 meninas. Extremamente apropriado para o islamismo, já que no islamismo a mulher é um ser inferior. Eu tenho uma palestra que eu dei sobre isso, mostrando, dentro da tradição islâmica, do Alcorão, a inferioridade da mulher. Ian Hirsi Ali, estou botando aí na tela a figura da Ian Hirsi Ali. Essa escritora tem um livro chamado A Virgem na Jaula, onde ela mostra como o Alcorão e a doutrina e a Sharia islâmica inferioriza a mulher e a coloca como um objeto. Então, esse rapaz em Realengo, no ano de 2011, no dia 13, na verdade, no dia 12 de abril, né, ele entrou nessa escola e cometeu um sacrilégio boçal que vai ficar para a história. E nós não podemos, diante do fato, extinguir a questão do islamismo na cabeça dele. Os muçulmanos não podem se sentir inocentados diante do fato. Isso é cristofobia. Eu poderia citar N documentos que eu tenho aqui, revistas, recortes, provando a perseguição de cristãos em países muçulmanos. Mas você falou do Brasil, então está aqui um caso. Eu tenho um outro caso também aqui, Amira. Isso aqui eu vou apresentar para a autoridade policial no dia que eu for lá dar o meu depoimento ao delegado, porque eu fui acusado de islamofobia. Eu não vou botar aí na tela, porque é um documento sigiloso, tá? De uma mesquita em São Paulo. Se eu botar aqui, vai mostrar o nome da mesquita, do sheik. Então, isso aqui é surpresinha, né? Depois a polícia vai investigar. Mas aqui diz assim: uma parte dos filhos dos macacos e dos porcos matam nossos irmãos na Palestina, destrói as mesquitas. Então aqui macacos e porcos são os judeus. Vejam o antissemitismo desses muçulmanos dentro do território nacional, dentro da nossa nação brasileira. Então, Amira, eu aqui estou te mostrando 2 casos que a tua religião já está provocando dentro do Brasil, que é um país pacífico. Primeiro, a cabeça de um jovem que foi virada por causa do islamismo, entrou numa escola e executou 12 meninas. E agora aqui uma mesquita em São Paulo, abertamente praticando o antissemitismo. Então, cristofobia e antissemitismo dentro do território nacional. E nós precisamos colocar a barba de molho para essa religião política, teológica e política, não criar asas dentro da nossa nação. A outra questão que você argumenta aqui, Amir, eu vou responder para você. Os muçulmanos que vivem no Brasil não islamizam e não tentam islamizar os cristãos. Então, por que tanta preocupação? Olha, Amira, eu acho que você, não vou dizer que você é mentiroso, eu vou dizer que você é mal informado. Esse material aqui, ó, Amira, ó, tá vendo aqui, ó? Esse livro
chamado Muhammad, o mensageiro de Deus, a mensagem do Islã. E esses outros aqui, ó, inclusive uma cópia do Alcorão, tá vendo aí, ó? Ó, esse aqui, este outro e esse Alcorão aqui. Eu tenho mais um monte aí atrás. Eu não trouxe todos aqui. Tudo que foi dado a mim na tentativa de me islamizar. Eu não estou inventando. Isso aqui é literatura islâmica, produzido pelas associações islâmicas no Brasil. Aí você vem dizer que os muçulmanos não querem islamizar os brasileiros. Por favor, pra cima de mim. Ô, Amira. Ô, prima. Pra cima de mim, prima. Eu tenho cara de otário, é isso? É, prima? Uma outra coisa que ele vem falar aqui, o Amira, eu acho que é um homem, né? O Amira, porque mulher não teria essa coragem toda. E se fosse mulher, será muito pior se eu descobrir que o Amira aqui é mulher. Ele fala do meu comentário que eu fiz do verso do Alcorão 65, verso 4. Capítulo 65, verso 4. É o At-Talaq, que trata sobre o divórcio. E aí ele comenta assim, o capítulo 65, versículo 4 do Alcorão, quanto àquelas das vossas mulheres que tiverem chegado à menopausa, ele está fazendo uma suposta tradução melhor que a minha, que eu usei. Presta atenção no que eu vou ler aqui agora. Inclusive, o irmão Medi me explicou que no Brasil eles tentam eufemizar as traduções do Alcorão do original árabe, para poder justamente engodar os brasileiros e os ocidentais. Tá? E ele diz assim, então vamos ler todo o texto. Quanto àquelas das vossas mulheres tiverem chegado à menopausa, se tiverdes dúvida quanto a isso, está falando de gravidez, tá? O seu período prescrito será de 3 meses. Por que eu sei que é de gravidez? Porque o Samir el-Reiki, no seu Alcorão, fala isso. Aí ele continua. O mesmo se diga com respeito àquelas que ainda não tiveram chegado a tal condição. E aqui é incógnita. Alguns muçulmanos interpretam que é a questão da menopausa, outros da menstruação. Aquelas que ainda não menstruaram, ou seja, está falando da regra da menina que ainda não menstruou, mas já está casada e está vivendo uma vida sexual. Então, antes do divórcio com essa menina, deve-se observar 3 meses para ver se ela está grávida ou não. Por quê? Imagine você, se você tem uma criança que está numa vida sexual antes da menstruação, o que é um absurdo, né? O que é estupro. Essa menina, se ela vier ter o útero preparado para receber um óvulo, um espermatozoide, e porventura essa menina, numa relação sexual, ela estiver mantendo atividade, ela não vai chegar a menstruar, ela vai engravidar e ela não terá a sua primeira menstruação, mas sim a sua primeira gravidez. Então, a dúvida aqui é se é sobre essas meninas ou se é sobre as mulheres que não têm mais menstruação. Tá certo? E aí ele continua, e quanto às grávidas, o seu período estará determinado quando derem à luz. Ou seja, o muçulmano, se ele vai largar de uma mulher que está grávida, tem que esperá-la chegar a dar à luz ao bebê, depois então efetivar o divórcio. Aí essa aqui é a tradução que o Mansur Shalita, que o Samir el-Reiki vai usar no seu Alcorão. Aí o nosso amigo aqui, Mansur Shalita, que é um escritor famosíssimo no mundo ocidental, um escritor árabe famoso, e ele vai traduzir o Alcorão, e a tradução dele eu vou pôr na tela, vai dizer assim: se tiverdes dúvidas quanto às vossas mulheres que deixaram de ter a menstruação, e eu vi o texto do Alcorão na língua inglesa, lá fala de menstruação mesmo, não fala de menopausa. O texto em árabe, quando é traduzido por inglês e por português, vem menstruação, não vem menopausa, como ele traduziu lá no outro do Samir el-Reiki, na tradução do Samir el-Reiki. Se tiverdes dúvida, então, quanto às mulheres que deixaram de ter menstruação, sabei que o prazo da comprovação é de 3 meses, para ver se está grávida antes do divórcio. Aí continua o Mansur Shalita. O mesmo prazo se aplica às que ainda não menstruaram. Ou seja, meninas que estão casadas, ainda não menstruaram, estão em atividade sexual, aí o marido resolve largar dela. Então, antes do divórcio,
porque a menina, ele não sabe se a menina está grávida ou não, ela nunca menstruou, então ele não sabe se ela ainda não teve a primeira menstruação ou se ela está grávida. Então espera-se 3 meses e aí tira-se a dúvida. O que muda aqui nessas duas traduções? Estou pondo aí na tela as duas traduções. É que uma coloca mulheres que ainda não menstruaram. Outras dá a entender que essa mulher que não menstrua mais são as que entraram na menopausa. Agora, preste atenção. Todo mundo sabe, já a longas datas, que quando a mulher ela está na menopausa, ela não engravida. Então, o profeta era ignorante para pôr essa regra para uma mulher que está na menopausa, ou o texto não quer dizer menopausa, mas sim se referindo às esposas meninas que ainda não menstruaram. Entendeu? Abraão sabia que Sara não podia ter mais filhos, porque ela estava na menopausa. Se Abraão já sabia disso, obviamente que Mohammed também sabia. Então, obviamente que o texto não está falando de mulher na menopausa, mas o texto está falando de meninas que ainda não menstruaram e já são esposas. E qual é o problema disso tudo? Bom seria se a versão aqui do Amira, fosse a correta. E se ele pudesse discutir com os muçulmanos radicais e confessar isso aí a eles e explicar isso a eles e eles aceitarem como verdade. Mas não, os muçulmanos radicais, como o Boko Haram e outros grupos de muçulmanos que casam com meninas, como os xiitas no Irã, eles interpretam esse texto como base para dar fundamentação ao casamento com meninas. Tá certo? Por quê? Porque se a mulher está na menopausa, como ele traduziu aqui, o profeta não ia pôr regra para uma mulher na menopausa. Viu, Habib? Não ia colocar regra para uma mulher na menopausa, porque mulher na menopausa não engravida. A não ser que você tenha que vir a público e falar, meu profeta era ignorante. Mandou regra para a mulher na menopausa porque ele não sabia de nada, ele não tinha noção que a mulher na menopausa não fica mais grávida. Agora, quando você vai aqui para a tradução do Mansur Shalita, que segundo o meu amigo Medi, ele pega bem no original, ele vai falar daquelas que ainda não menstruaram, ou seja, as meninas que estão casadas e podem até passar por um divórcio. Mas pastor, e se for do jeito que o Amira está falando? Isso não muda nada. Não muda nada. Por quê? Porque aí esse texto não poderia ser usado como base. Eles vão pegar a Surata 4:3. Que fale de espose 2, 3 ou 4 esposas, mas lá não fala a idade. Ele poderia casar com menina também. Ah, mas será que eles não evoluíram na sua tradição? Não. Capítulo 33, verso 21 do Alcorão. Tendes no profeta um grande exemplo. O profeta casou com Eisha, ou Eishla, com 7 anos de idade. Está na geografia do profeta. Eu tenho um monte de livros aqui que falam isso. Então, o casamento com meninas não seria barrado. Só estou mostrando para você que está me assistindo, que acompanha o nosso trabalho aqui, que esses são os muçulmanos ocidentais, cheios de sofismas e engodos. Meu amigo, o Amira, Habib, não precisa, Habib, nem dessa argumentação minha, nem que o Alcorão não dissesse isso, Habib. Os muçulmanos fazem isso bem. Você tem que brigar lá com eles, não é comigo aqui não. É claro que eu sei que o islamismo não é um monobloco, não é uma facção só. Tem sunitas, tem sufis, tem xiitas e tem as suas ramificações dentro de cada um desses grupos. Mas a verdade do Islã é o Alcorão. E o Alcorão está falando, deixando claro essas possibilidades que eu coloquei aqui. Não inventei nada. Eu falo a verdade. Viu, Habib? Eu falo a verdade. Tá? Eu estou aqui para dizer os fatos. E é o que eu vou apresentar diante da autoridade policial no dia 25 de março sobre o islamismo. Tá bom? Então, pessoal, gostou do nosso vídeo? Curta, compartilhe, deixe o seu like e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o próximo vídeo.